Oi pessoal, hoje é dia 21 e eu queria mostrar aqui o resultado do trabalho de hoje. Eu comecei aqui, né, esses dias, dá pra ver que era um pedacinho. Depois eu passei para ali, dá pra ver também que tem uma pausa, vamos falar assim, e o resto ali. E hoje aconteceu tanta coisa interessante. Enquanto eu fazia ali, primeiro que perto de lugarzinhos assim, mais essa pilastrazinha ali, nossa, antes eu tinha muito nojo, muita aflição, não sabia se ia ter alguma coisa escondida, e hoje eu pus a mão aí tranquilamente, e eu até admito que eu me diverti muito. Tava, porque assim, no começo, quando a gente começa, é difícil começar a encarar um problema, uma situação que a gente não conhece. Começa assim. É difícil porque a informação antiga é muita e a nossa ainda é pouca. Mas nós vamos nós somos mais. A gente tem mais alternativas, mais experiência, mais tudo. É só foco. Foco e um pouco de cuidado e a coisa. Ah, qualquer coisa que eu estou falando de grama e de raiz, mas um problema, uma situação difícil, qualquer coisa é a mesma coisa daqui. É só colocar foco, um pouco de atenção, um pouco de cuidado, que por mais difícil que seja, a situação vai cedendo e a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então eu tive de tudo. Hoje mesmo eu tô com herpes na boca, alergia, dor de garganta, muita irritação, muita irritação. Então eu fui conversando com a irritação. E esse exercício de hoje, da harmonia de nós mesmos, isso me traz uma informação muito interessante, porque a gente não pode, eu não posso reclamar de nada. Tudo meu sempre foi assim, que eu era a brigona. Olha o tanto de informação. Então eu fui passando por aqui, fui cortando e fui pensando o que é que está acontecendo, o que eu estou cortando, como as pessoas aqui do canal estão recebendo isso, estão cortando também, o que elas estão cortando, como elas estão cortando, que situação que está acontecendo para elas, porque se nós estamos aqui conectados é porque nós estamos cortando alguma coisa juntos. O que eu posso fazer para facilitar a vida de nós todos aqui. E aí eu comecei a pensar no meu pai. Muito interessante, porque quase nunca eu penso no meu pai como uma questão assim, mas a minha mãe. E de repente eu lembrei que o meu pai, ele pagou a faculdade do irmão dele, de medicina. Meu pai era contador e ele pagou para o irmão dele. E a minha mãe também, não a faculdade, mas o estudo da irmã dela. E esses dois irmãos, da minha mãe e do meu pai, nunca trataram eles bem. Sempre foram, vamos falar assim, mal agradecidos. Sempre. E depois eu fui lembrando que os irmãos, meu pai tinha dois irmãos, eles abusaram muito da boa vontade do meu pai, fizeram uma sociedade, deram cano nele. Eu não sei muito bem os casos, não, as minhas irmãs sabem melhor. Mas quando eu comecei a pensar nisso, eu vi a injustiça. E eu pensei, olha, meu pai e minha mãe nunca falaram mal dos irmãos deles. E eu acho isso injusto. Porque se eles ajudaram, por que eles não podem reclamar? Aí eu já até falo reclamar. Por que não pode falar que a pessoa é mal agradecida? Aí fica parecendo que está cobrando mesmo, não ajudou? Não é para e não era para ajudar? Tem uma frase que fala assim: por que você me odeia tanto se eu nunca te fiz um bem? Eu nunca entendi muito bem essa frase, talvez seja isso, né? Faz um bem e a pessoa acha que está devendo favor, que não pode dever favor. Eu estou muito com essa palavra da ajuda, porque tem aqui nos exercícios também do Grabovoi, a gente ajuda e depois fica devendo favor. Que ajuda é essa?
ou ajuda e fica na mão da pessoa, vamos dizer assim. E eu comecei a pensar sobre isso aqui, enquanto eu estava cortando. Confesso que estava divertido, estava fácil, estava agradável, a conversa estava animada. Quando eu cheguei no meu pai e no meu avô, cortei tudo isso aqui, ó, numa rapidez, mas numa rapidez, soltou. Foi impressionante como que aconteceu aqui, né? Estou mostrando aqui como foi difícil. Eu sabia que ele ia ser mais fácil, mas soltou. Agora essa parte aqui eu vou cortar por lá, por baixo. Vamos ver, esses dias vai chover aqui, então tem que ver quando. Às vezes até muito tempo que não chove. Às vezes até vai chover para eu dar um tempo, porque a energia está circulando. Essa energia aqui. Tanto que eu vim aqui fazer o vídeo e a bateria acabou. Eu tive que esperar um tempo, não deu para fazer na mesma hora. E pode ser que eu nem consiga cortar isso esses dias, que a chuva não me impeça. Mas não é porque precisa de um tempo para isso aí circular, para essa energia circular. É muito interessante tudo isso. Quando a gente começa a trazer essas informações que a gente com certeza ignorava antes, como que tudo fica, como faz sentido, que não dá para ser as brutas, que tem que ser aos poucos, como que a irritação foi acontecendo. E essa questão da injustiça, ela é muito importante para mim, porque o meu processo no tribunal é um processo que fala sobre injustiça, no Tribunal de Justiça, né? Eles me aposentaram, falaram que eu era doente, que eu era isso, que eu era aquilo, e me aposentaram, mas não me deram os direitos que um doente tem. Então, eles queriam tirar minha graça, na verdade, eles queriam cortar minhas asinhas. Eu era uma pessoa muito feliz, alegre, satisfeita, porque eu tinha passado no concurso público, que era o que eu queria, e então eles trabalhavam alegremente. Então, na verdade, foi uma forma de punição. Eu falo sempre sobre a felicidade, a proibição da felicidade. Não é à toa, porque essa proibição está em tudo, em tudo. Pode parecer bobagem, mas ela está em tudo. Essa questão da gente ser... Porque a felicidade está muito ligada com quem nós somos, com a harmonia de nós mesmos, que é o exercício de hoje. Então, não... Tá tudo muito entrelaçado. Tava uma trama muito apertada para mim e que eu tô conseguindo soltar. E é tão interessante porque quando a gente começa a ver que o processo é que é importante, o entendimento que é importante. Ontem eu, cortando aqui, eu falei do avô, do bisavô, e eu não imaginava. Hoje eu pensei no meu avô e eu não imaginava que esse neto era eu. Eu estava falando era de mim. Eu falei da menina lá, que com 5 anos parecia uma velha. Era eu, era de mim que eu estava falando. Da injustiça que eu nunca entendi. Aceitei, mas nunca entendi. E que eu tinha uma timidez que os meus pais tinham com os irmãos dele. E eu não tô tendo aqui. Eu tô brigando mesmo. Tem uns vizinhos aqui que gostam de explorar um pouco, de abusar, e estão fazendo uma chantagem emocional comigo aqui, e eu tô encarando numa boa, e tô crescendo muito com isso, não tô aceitando. Eles estão provocando mesmo. Até falar para os outros vizinhos para fazerem essa rede de não mudança, né? E se fosse antes, eu ia enfiar dentro de casa e ficar perguntando: mas eu sou tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Agora não. Eu tô ocupando o meu espaço e deixando que eles fiquem constrangidos. Nada como um dia atrás do outro. Eles vão fazendo o circo lá, daqui a pouco não tem mais para onde ir, o que falar e o que fazer, porque o tempo passa e mostra o que está acontecendo de verdade. E isso tem a ver com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, comigo.
porque eles foram injustiçados, mas ficaram calados, porque a gente não pode brigar, porque a gente, não, a gente tem que ser educado, porque a gente tem que ser gentil, a gente não pode denunciar erros, não pode ficar indignado, e eu tô ficando, sempre fiquei, mas eu tinha dúvidas se tinha outro jeito de ser. A minha irmã fala comigo, você é brigona, você não sei o que, não sei o que. Eu não sou brigona, eu não gosto de brigar, mas eu não gosto de injustiça. E aí tá tudo fazendo sentido. Da irritação que o vizinho me provoca até esse corte aqui. E muito interessante, eu falei hoje de manhã. A minha mente falava para mim, para que você vai vir aqui cortar? Deixa isso para lá, olha aqui, todo mundo deixa o mato mesmo. E eu querendo ver a coisa limpa. Eu sentindo que a minha alma estava pedindo por causa disso. Porque aqui, esse ponto aqui, não sei porquê, não sei explicar, mas esse ponto vai liberar todo o resto. O Grabovoi fala muito no ponto, procura o ponto, que aquele ponto faz a... Se eu ouvisse a minha mente, eu ia ficar lá descansando, exausta, sem entender o que estava acontecendo e sem resolver minha questão. Mas como eu vi a minha alma, eu consegui desvendar e cortar aqui e começar a entender essa questão da justiça, que vai chegar lá no meu processo, com certeza. Olha como é complexo e ao mesmo tempo tudo faz sentido, né? Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.